Pai, eu te peço que onde houver um filho teu, uma filha tua ouvindo esse vídeo, seja profundamente impactado com o teu amor, Senhor. Que seja o teu amor fluindo através de mim para muitos outros filhos, em nome de Jesus. Amém. Ninguém pode ser um pai e expressar o amor do pai sem estar profundamente cheio de relacionamento com ele. Esse vídeo aqui, acima de tudo, vai ser sobre paternidade divina expressa através das nossas vidas. Eu só quero que você entenda bem que, em primeiro lugar, esse vídeo é só o primeiro de um reflexo de mais de 13 anos na experiência como pai, mas que apesar de uma experiência jovem, 13 anos a minha filha mais velha tem, mas acima de tudo, 13 anos de muita luta com Deus, para discernir o que de fato é expressar a paternidade dele. E eu vou te falar por onde é que essa história começou. Eu vou sair um pouco daqui, porque diminui um pouco a força do vento aqui no áudio. Isso começou quando minha filha mais velha, que hoje tem 13 anos, ela tinha 7 para 8 anos, ou seja, mais ou menos 7 anos atrás. E isso começou no dia em que, pela 10ª vez talvez, ela me falou, me fez a pergunta novamente: pai, mas onde está Deus? Cadê Deus que eu não vejo Deus? E essa pergunta já vinha se repetindo mais ou menos há uns 2 anos quando ela fez isso. Mas naquele dia foi diferente, porque todas as outras vezes que ela perguntava, eu e minha esposa, a gente ficava sempre tentando entender. Poxa, minha maravilhosa esposa Michele, que logo em breve vai também estar aqui no canal conversando sobre paternidade e maternidade bíblica cristã. Poxa, a gente só queria saber de onde é que estava vindo aquilo. Poxa, será que está vindo de filmes que a gente está colocando, desenhos animados? Mas ela não assistia praticamente nada que tivesse diálogo demais. Por exemplo, ela assistia Pocoyo, quem conhece aqui, quem é pai ou mãe de criança pequena sabe. São vídeos com poucas falas, né? Muito infantis mesmo. E daí a gente ficou, poxa, de onde é que está vindo isso, cara? E a gente simplesmente chegou à conclusão de que aquilo tinha muito mais a ver com nossa forma de expressar Deus em casa, mas ainda era muito especial a forma como eu estava enxergando isso. Até que a gente foi percebendo o quanto que o tempo de tela, né, no celular estava impactando também a saúde emocional dela, mas a gente ainda não tinha pulso firme. Mas houve o início da pandemia, mais ou menos ali 2019 para 2020, que foi quando no apartamento que a gente estava, tinha vários senhores já com uma certa idade, e eles meio que combinaram entre si já começar um pouco de uma leve quarentena, mas isso não foi tão comunicado. A gente sentiu isso e a gente também começou a se prevenir melhor. A gente, desde muito cedo, a gente não quis ter televisão em casa, a gente tinha notebook e tal, então não precisava. A gente acessava de modo mais específico que a gente queria, não precisava de uma TV na sala e essa coisa toda. Mas para onde a gente ia, cara, era noticiário para todo lado, né? Aquelas primeiras notícias lá, você deve lembrar, né? Lá da Itália, aqueles caminhões lá levando caixões e tudo. E a gente não estava fazendo ideia do quanto aquilo estava impactando o emocional da nossa filha. E nesse dia que ela me perguntou isso pela milésima vez, foi diferente, porque pouco antes ela tinha falado, alguns dias atrás, e isso foi acumulando no meu emocional também. Ela tinha dito: pai, eu estou entediada. Eu trabalho com ilustração, trabalho dentro de casa e tal, trabalho com design, né, em casa. Então, eu parei, eu disse: nossa, ela fez, eu estou entediada. Mas eu vi nos olhos dela, gente, literalmente, que eu não sabia até aquele momento o que era estar sendo pai, cuidador de um ser humano. Até aquele momento, eu juro para vocês. A impressão que eu tive é: uau, eu não conheço minha filha. Ainda mais pelo que veio depois. Eu larguei o trabalho ali, puxei ela, fui para a rede com ela. E quando eu fui para a rede com ela, deitei ali de conchinha, eu disse: fale tudo que está no seu coração. Porque eu vi ali o coração dela, né, quase explodindo, né, muita coisa que estava dentro. E ali foi que expandiu a percepção que eu tinha começado a ter segundos antes, né? De que eu não conhecia minha filha. Foi ela dizer, eu gaguejando, elaborando, né? Eu estou me sentindo um pedacinho de carne que vai ser engolido pelo tempo. Isso ela tinha nessa faixa, 7 para 8 anos.
E eu atrás dela, né, ela não podia ver minha expressão, eu disse, meu Deus, quem é essa menina? Minha filha, eu não vi ela se desenvolver por dentro, tinha o hábito de sair de manhã cedo para brincar com ela desde bebezinha, gostava muito de passear de manhãzinha mostrando as flores, os pássaros, a natureza, gostava de fazer uma pergunta que também nesse dia que ela perguntou de modo muito enfático, né? Mas cadê Deus que não entendeu? Cadê Deus que eu não vejo Deus? Onde está Deus? E uma pergunta que eu sempre fazia para ela que era: um Deus mal-humorado pode criar uma florzinha, né? Eu pegava uma florzinha como a daquelas dali e eu dizia para ela, um Deus mal-humorado pode criaria uma florzinha, um pássarozinho pequenininho? E ela fez, e ela sempre dizia, né? Não criaria. Mas naquela hora que ela perguntou aquilo, falou aquilo, né? Tô me sentindo um pedacinho de carne que vai ser engolido pelo tempo. A única coisa que eu consegui dizer, eu também já estava, né, muito envolvido em estudar aleatoriamente filosofia e tudo, e reparti um pouco com ela uma fala difícil, né, para um pai dizer para uma filha num momento desse. Mas eu disse, filha, de certa forma nós somos um pedacinho de carne que vai ser engolido pelo tempo, mas isso é só o começo da nossa vida real. Falei aquilo, tal. Eu senti que aquilo modificou um pouco o coração dela, mas adiante a gente parou e brincou um pouco, mas quando dias depois ela veio e fez novamente essa pergunta, onde está Deus? Naquele momento ali, eu senti no peito que era diferente. Disse, caramba, aquela conversinha que eu tive dias atrás com ela, não significou muita coisa. Eu tive que admitir, caramba, eu só consegui pensar assim, meu Deus, o que é que está acontecendo com essa menina? E eu lembro que eu falei, Deus, me dá uma direção, né, no meu pensamento. Mas aí só veio respostinhas prontas, porque eu não estava em relacionamento profundo com Deus, entendeu? Eu disse para ela, mas veja, filha, tentando simular um modo bem sensível, né, esforçando todo o meu esforço carnal, porque ainda não era do Espírito, eu não tinha um relacionamento profundo com o Espírito Santo na época. Eu disse, mas filha, você não vê o vento, mas você respira, você vive, ninguém vive sem o ar, e ele está aí. E ela silenciou, e aí deu 5 segundos, e eu, por dentro, ufa, né, vai, acho que funcionou, né, deve ter funcionado. Cara, passou uns segundos aí e aí voltou. Uma pergunta que eu nunca mais iria esquecer na minha vida. E foi dali que de fato começou toda a minha experiência de conhecer a Deus como meu pai de verdade, gente. Ela perguntou, tá, pai? Afirmou, né? Perguntou não, afirmou. Tá, pai, eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. E eu não sinto Deus. Gente, eu fiquei sem resposta na hora. Eu só lembro da minha mente voando assim, dizendo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Onde é que eu estou errando, cara? O que é que tá, sabe? Eu pensava que eu conhecia Deus e eu tava vendo naquela hora que, tipo... E veio a resposta, gente, quase audível no meu pensamento. E eu digo pra mim que foi a primeira vez que eu soube o que era a voz de Deus de um modo totalmente diferente. Porque até ali minha experiência religiosa, e eu digo religiosa porque eu entendo que até aquela época tinha sido só uma experiência religiosa, era de temor ao Senhor, de leitura da palavra, mas como barganha. Eu me relacionava com Deus como meu Senhor, no sentido de eu sou fiel, faço tudo certinho, não faço mal a ninguém e tudo mais, e eu quero minha recompensa. Então era relação Senhor, mas não senhorio de relacionamento íntimo. Então o que aconteceu? Eu disse, Deus, o que está acontecendo? E a resposta que veio no meu coração foi a resposta que transformou minha vida, que começou a me levar para um relacionamento de fato com Deus, como pai de amor. A resposta de Deus naquele momento foi,
ela não me vê em você. Ela não me vê em você. Eu não lembro, eu acredito que não respondi mais nada a ela. Do que eu lembro é simplesmente de minha mente ficar variando e mais tarde dizer para minha esposa o que tinha acontecido e dizer para ela: eu não conheço Deus. Não como pai. E eu disse para ela: eu quero conhecer Deus como pai. Eu vou começar, de fato, fazer o que eu vi minha mãe fazer a vida toda. Levantar cedo de madrugada e buscar Deus, buscar, porque é isso. E aí muita coisa veio começar a desdobrar na minha mente e perceber que, cara, desde que minha filha nasceu, o que mais ela via, mesmo saindo para passear com ela e tudo mais, de manhãzinha, mas o que mais ela via naqueles últimos anos era um pai trabalhando pra caramba. Nesse momento a gente estava num apartamento menor, mas antes, quando estava num apartamento maior, onde tinha um quarto meu para trabalho, era acordar, levar ela no trabalho, na escola, voltar, comer, fazer aquela coisa toda como de praxe ali, de ler a Bíblia e tal, mas tudo de praxe. E entrava no quarto, muitas vezes não saía para almoçar, quando saía já era 10 da noite, quando ela já estava na cama. E eu vou começar aqui a introduzir uma coisa que foi transformadora para minha vida, que naquela época, que foi começar a contar histórias para ela. Mas até um pouco tempo antes atrás, minha esposa pedia: vai contar história para tua filha. E eu ia, sabe, literalmente, gente, dentro do meu coração, deixa ela ficar com um pouquinho mais de sono, porque eu ia lá, lia uma página ou duas, e pronto, tá na hora de dormir, e ela dormia. Não era ainda relacionamento profundo e íntimo, gente. Então, quando chegou esse momento aí, de buscas intensa, de madrugada com Deus, a primeira coisa que minha esposa disse foi: comece a ler historinhas para ela, ter tempo para ela. E foi pouco a pouco, não foi do dia para a noite, mas eu fui me esforçando e fui passando a contar histórias para elas, que hoje eu tenho dezenas, eu acho que deve ter umas 20 pelo menos gravações que a gente fazia de áudio na cama enquanto contava histórias da Bíblia para ela. Mas a principal nova direção foi buscar Deus intensamente de madrugada. E qual era o cenário de estar trabalhando tanto naquela época e tudo mais? Eu tinha quebrado. Eu tinha desistido de uma vida de muito sucesso que eu vinha como ilustrador, que já tinha alcançado as editoras americanas, Marvel, DC, já trabalhava já há alguns anos para essas editoras, mas em 2018 eu não aguentava mais. Porque apesar de ser muito capaz de fazer aqueles trabalhos, eu fazia e já emendava com 2 outros projetos, de um projeto social que eu queria ajudar muitos ilustradores a aprender aquela profissão e tudo, mas tudo aquilo sem relacionamento com Deus eu não aguentei, eu fiquei com um ataque cardíaco gigante, até que um dia, quando eu terminei o trabalho que foi um auge para mim, né, que foi o X-Men, eu não estava feliz, coração quase pela boca saltando já há meses. E eu disse para minha esposa: eu não sei o que é, mas eu vou ter que parar com isso. Eu vou ter que descobrir algo maior que eu amo fazer. Eu não sei como vai ser, eu acredito que o que eu mais amo fazer até esse momento é ensinar. Eu não sei o quanto tempo isso vai levar, mas você sabe que eu sou muito dedicado nas coisas que eu me aplico. Eu levo a sério e vai dar certo. A gente vai passar por um período de turbulência, mas vai dar certo. E cara, eu tava nessa desde 2018, já era 2019 para 2020, a coisa não tava indo bem ainda. Em resumo, naquele caminho de intimidade com Deus, gente, de madrugada, eu comecei a ouvir de fato a voz de Deus no meu pensamento. Uma delas foi um dia que eu disse: Senhor, tal, eu quero ser um pai que espelhe teu coração e tal, eu quero te conhecer, mas poxa, tá muito desafiador, porque olha só, quantidade de coisas e tal, compromissos, coisas que eu quero fazer e o dinheiro tá, né, menor e tal, tá até minguando e tal. E meu nome, eu não posso deixar meu nome assim e tal, aquela coisa toda, preocupado porque já tinha saído matérias, né, no Fantástico e tal, querendo voltar àquela aprovação doentia que todo artista, quando tem a primeira entrevista, cai nessa idiotice de ficar querendo manter o próprio nome na mídia, essa coisa toda, entendeu? Ainda que disfarce, mas fica lá. E cara, a única coisa que veio no meu coração foi, Deus falou no meu coração assim: filho,
tudo isso que você está fazendo é só preocupação com o seu nome. Quando você se preocupar em primeiro lugar com o meu nome, eu mudo o teu nome à vista dos demais. Eu dali fui tendo a certeza, cara, a voz de Deus é aquela voz que a gente não teria como pensar. Um tipo de repreensão que a gente não se daria. Entendeu? E como isso foi impactando na minha relação com minha filha, com minha esposa, eu disse, poxa, eu preciso voltar a ler a Bíblia de verdade. Eu comecei a ler a Bíblia muitas vezes e Jeremias foi o livro que Deus mais me chamou. Outro vídeo eu posso falar sobre isso. Mas eu quero falar especificamente sobre o ponto-chave, que foi, cara, como minha relação com minha filha se transformou na prática, foi contando historinhas antes de dormir. Deus tocando no meu coração também ali com aquelas histórias, cara, me mostrando o quanto que eu tinha perdido o coração de criança. E esse é o segredo. O segredo é não perder o coração de criança, porque ninguém pode expressar o amor do Pai Celestial pelo filho, pelas filhas, se não se colocar ainda como criança, porque é como criança que a gente mais sente o afeto do Pai, entendeu? A gente não sente o profundo afeto do Pai quando a gente se acha, sabe, já muito maduro e tal. Quanto mais a gente se colocar como criancinha, cara, é aí que a gente recebe profundo afeto do Pai. E isso naturalmente transborda para o outro, para nossos filhos, para nossa esposa, cara, o carinho. Isso começou com historinhas, lendo. Alguns dias eu ainda vou colocar esses vídeos aqui com o áudio da gente, né, contando historinha. E depois veio a leitura da Bíblia. E aí eu quero começar a finalizar esse vídeo com o mais importante aqui. Porque eu vi um vídeo, tipo, poxa, como começar a ler a Bíblia com seus filhos? E um vídeo na época tinha dito, não começa com capítulo, começa com versículo. Um versículo de manhã, um versículo de tarde e um versículo de noite. No café da manhã, no almoço, no jantar. Ou se você só puder o café da manhã, vai só no café da manhã, no jantar. Mas só um versículo no primeiro dia. Segundo dia, 2 versículos. Terceiro dia, 3 versículos e assim vai. E eu segui aquela regra. E, gente, pasmem, a gente leu a Bíblia toda em um ano. De 2019 para 2020. Pulando apenas, eu acho que os livros mais complexos, mais sofisticados, né? Que ela ficava, poxa, eu não consegui entender direito. Coríntios, Romanos, né? E tudo mais, que até adulto pena para entender muita coisa. Mas fora Coríntios, Romanos, eu acredito que Gálatas e Éfesos, a gente leu todos. E eu fui redescobrindo, né, que eu amava dramatizar. Sempre gostei muito, né? Brincar ali e tal. E aí, eu fui dramatizando, ela foi se empolgando, isso sempre nos horários ali de refeição. A gente criou o hábito até hoje de ter devocionais curtos de 10, 20 minutos, às vezes se estende um pouco mais. Todas as refeições. E aí é que veio a maravilha. Quando chegou no livro de Jó. Gente, quando chegou no livro de Jó, foi um negócio tão incrível. Porque quando chegou na hora de falar aí do livro de Jó, de quando ele está prostrado e a esposa vem e diz, ainda mantens a tua fé, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quando chegou naquele momento ali, Deus me deu uma inspiração criativa, dizer, filha, você faz ideia, filha, do que a gente está lendo aqui? Um pouco do que a gente conhece sobre o diabo, pelo que a Bíblia fala, com certeza o diabo estava reunido com todos os seus anjos caídos, entendeu? Ao redor ali, dizendo, é agora, velho, é agora. Então imagina aí, filha, tá, aquela, sabe, potestades e tudo mais, e nem agora, velho, agora acabou, agora a gente vai envergonhar Deus, entendeu? Tá quase fazendo contagem regressiva, né? Esperando a resposta de Jó para a esposa. E aí quando ele começa a falar, Deus me... Aí o diabo, isso agora, velho, agora. Deus me deu. Deus tomou. O diabo, ganhamos e tal. E aí vem a resposta final. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu simulei ali o que seria o diabo, né, nosso inimigo, estribuchando de raiva e desaparecendo. E cara, aquilo foi tão impactante para ela. Ela ficou com os olhos lacrimejando e Deus falou profundamente comigo.
Deus me fez lembrar de sonhos antigos que Ele tinha me dado, cara, de que Ele ia tomar tudo de mim, para poder me levar a uma experiência de profunda intimidade com Ele, não por interesse, não como Senhor, para quem eu trabalho, sirvo e tenho recompensa, mas como Pai eterno, onde eu posso confiar, cara, que posso perder tudo aqui, como diz essa canção mais recente do Drops. Posso perder tudo aqui, cara. Não tô perdendo nada. Essa jornada, gente, levou a nossa família, eu vou contar em muitos outros episódios, a novas camadas de relacionamento com Deus, mas o maior fruto que eu posso dizer hoje é ser uma autoridade na minha família e onde eu andar sem medo. Deus me levou a caminhos profundos de intimidade, de conhecer o mundo espiritual, de ter visões, de revelação, sabe, de conhecer entranhas difíceis do mundo espiritual, que eu vou falar aqui também no canal e tudo. Mas o principal de tudo, cara, é poder ter a certeza de que eu estou expressando o amor do meu Pai no meu lar, por onde eu vou, cara, mesmo sendo tão miseravelmente falho. E talvez você esteja aí lutando para não perder o sucesso que você conquistou, para tentar reaver, sem fazer ideia, cara, de que você só está tentando salvar o que eu vou chamar aqui, né, em muitos outros vídeos, do principal ponto, né, do grãozinho. Pega a menor sujeira que você tiver aí no chão, imagina esse menor grão, menor sujeira, cara. Isso é o espaço finito. Tudo mais ao redor é o eterno e o infinito. E a gente está querendo salvar isso aqui, cara. Jesus disse, quem quiser salvar isso aqui vai perder sua vida, antes mesmo de morrer. Mas quem abrir mão disso aqui, cara, por minha causa, dele, achará a vida. E foi isso que eu achei. Então, se você está aí se sentindo perdendo tudo, você não é uma autoridade no seu lar, sua filha não te respeita, sua esposa, como a minha naquela época também me via assim, sentado no sofá às vezes, sabe? Eu tinha deixado a barba enorme, eu estava me sentindo um lixo. E eu via no olhar dela, tipo assim, caramba, meu esposo está perdido. Nunca me desrespeitou, mas eu via no olhar dela o desafio que estava sendo acreditar em mim. E tudo isso mudou. Ah, Tony, você tá bilionário, não sei o quê. Não. Muito mais que isso. Eu pude passar a acreditar de verdade no que a palavra diz. Vocês já estão assentados em regiões celestiais. Vocês já têm todas, não são algumas, todas as bênçãos celestiais em Deus. E isso não é sobre o ter fisicamente na mão, mas sobre quem você é em essência, sua identidade. E isso não se revela através simplesmente do que a palavra está dizendo, mas através do relacionamento. Uma coisa é a palavra dizer que eu tenho direito a tudo isso, outra coisa é relacionamento, é o que faz com que o Pai conceda aquilo de modo evidente e te faça crer, porque a fé também é uma graça, te faça crer que você pode exercer essa autoridade. Sem isso, cara, sem relacionamento, esquece. Você vai continuar lutando e talvez até conquiste mesmo sucesso financeiro e tudo mais, mas você nunca vai ser uma autoridade espiritual. Você só vai ser uma autoridade material, lutando para fazer barganhas com sua família constantemente, até que um dia isso vai ruir. Cedo ou tarde, pode durar anos, mas vai ruir. A única coisa que de fato não rui é aquilo que é eterno. Então essa é a minha primeira mensagem para vocês aqui nesse vídeo. Eu oro mais uma vez para que o amor do Pai seja profundamente derramado no coração de vocês. Que vocês sejam sacerdotes no lar de vocês. Que suas esposas possam ver em vocês sólida direção de Deus e eterna. Que seus filhos olhem para vocês e sejam inspirados à eternidade. E que tudo mais venha por acréscimo. Com esforço, sim, mas principalmente como acréscimo, como consequência, como fruto. Deus abençoe sua vida. Seja um líder no seu lar. Conte historinhas para os seus filhos. Seja transformado nesse processo. Busque a Deus nas madrugadas.
Se entregue, rasgue o coração, peça para Deus revelar a podridão que está no seu coração. E Ele, como generoso Pai, Ele vai te revelar. E não tenha pressa, porque isso já fazem 7 para 8 anos. Quanta pressa que eu tive nesse processo. Mas, cara, quando eu olho para trás 7 anos somente, eu poderia passar 20 anos para ter chegado onde eu cheguei. E eu estaria satisfeito. Porque só de olhar todo o fruto, de poder orar, dobrar os joelhos, saber que Deus está te ouvindo e que vai enviar a resposta no momento da oração. Não a que você quer, mas aquele que você precisa para aquele exato momento, para o seu coração ser mais uma vez limpo e transformado. Isso é garantia. Em todo momento, intimidade com Deus. Em todo momento. Te amo. Deus abençoe. Espero te ver um dia por aqui na terra ou no céu. Seja um contador de histórias, seja transformado, que o Pai esteja na tua vida. Tchau, tchau.